Eu lembrei de um livro que eu li há algum tempo que chama Nudge. Não sei se você conhece. É um livro até que ficou bem conhecido no ano passado. Nudge nada mais é do que atalhos para colocar ali na frente do consumidor aquilo que o negócio quer vender, né? Então, instalar uns nudges no refeitório de uma empresa. O que que ali, né, aquela empresa deseja que aquele colaborador consuma, ou até mesmo no refeitório de uma escola, o que que os alunos, né, o que que vende mais fácil, o que que tem mais retorno, enfim. Isso é arquitetura de escolhas, né, e arquitetura de escolhas é algo que eu acredito que esteja completamente intrínseco ao trabalho, para pensar na navegação. Então, assim, eu quero que ele compre, mas eu quero que ele faça uma boa compra, que ele tenha um ticket médio alto, né? Que se possível, seja recorrência. Então, tem inúmeras questões ali para você trabalhar. Como que você pensa, né, a navegação de um aplicativo pensando em nudges, que seriam, né, essa maneira de direcionar para o seu público aquilo que você quer vender para ele, que você acha que ele precisa? Todo o caminho que a gente já faz, eu acho que a gente poderia já pensar nessa escolha. Tem o direcionamento de negócio, que é nos passado, então a gente faz muito o desenvolvimento do fluxo do usuário. Então a gente vai acompanhar ali qual que seria o fluxo ideal para o usuário percorrer e quais que seriam, às vezes a gente trabalha. Às vezes o nosso trabalho é muito minucioso, né? A gente vai estudar qual que é a cor que mais converte. Olha só, A gente vai ver o mapa de calor e ver onde está o olhar do usuário, para onde que eu quero que ele leve. Se você entrar num site, tem várias coisas no site ali. Então, aquele topo no menu ali específico não é onde eu quero que a sua atenção esteja. Mas a gente estuda até a forma que o olhar lê a página. Então, até os elementos que você coloca para ele não olhar, né? Tipo assim, só para figurar ali. Exatamente. Então, eu quero que segundo plano, o olhar dele caminhe isso. Depois a gente fez pensando assim. Então, a gente testa. Design é testar. Pesquisar, conversar, ver o que está acontecendo com o usuário. Então, eu não vou se alguém chegar para você e falar assim, olha, eu tenho aqui a fórmula perfeita de colocar os nuggets aqui, não existe. Tem o usuário, eu tenho que saber qual que é meu usuário, qual que é meu público. Depois de eu ter essa informação, eu desenvolvo, né? Faço o produto, testo. Ah, tá funcionando, não tá funcionando. Se tá funcionando, ponto positivo. A gente vai ver... Como que pode melhorar, né? Como pode melhorar. A gente vai levar as métricas lá, aumentamos 20% a conversão, palmas pra gente. Mas é tudo acompanhado. Tudo que é feito é acompanhado, medido. Então, a gente está bem perto do marketing na parte de performance e métricas. A gente também tem que entregar. Puxando para o meu lado de vendas, né? A gente fala de conversão e recentemente eu vi uma situação, né? Aconteceu uma situação com a gente onde você estava tendo muito delay, né? Que a gente fala que é a reunião postergada, né? A reunião que não acontece, ela acaba sendo reagendada. Ou até o no-show, né? Que é o cliente que nunca mais aparece. E isso tem um custo, né? Porque você tem todo um funil que é movimentado para gerar aquele nada, né? Aquele vazio ali. E aí, onde que a gente enxergou? Na página de captura, né? Colocar um alerta explicando para ele que o nosso tempo é precioso, que a gente não vai insistir com ele, que se ele não responder, a gente não vai insistir, a gente não vai entrar em contato mais. Você cria um alerta que cria na pessoa uma atenção, né? Uma atenção e uma certa atenção boa. Não, beleza, então deixa eu ver que horário que é melhor para mim, porque se eu marcar eu preciso cumprir, senão depois eles vão me abandonar, eu não vou ter acesso à consultoria, não vou ter acesso à informação. Você traz um lembrete para o usuário que você está marcando com um ser humano. E aquilo traz para ele um senso de responsabilidade. Então porque funciona tá tão muito. automático às vezes, né, para ele, clicar aqui e tal, vou marcar, depois eu vejo, chega lá no meu e-mail e tudo. A gente criou esse ponto de atrito, vamos falar assim, que é muitas vezes na experiência do usuário, o que se privilegia é menos clique, né? Um caminho mais fácil, mas às vezes esse caminho mais difícil, esse ponto mais difícil, vai fazer ficar mais fácil para frente, né? Mas a gente também tem que acompanhar a previsibilidade de erro. Você está evitando um erro de marcar e desmarcar com você, então também é usabilidade. Que vem da leitura de dados, vem da busca de feedback, do acompanhamento do trabalho lá na ponta, né? Que acho que um erro que acontecia muito com experiência de usuário, né? Com arquitetura de informação, tudo, depois não vê o resultado lá na ponta, né?
eu fiz aqui, foi tudo tão bem pensado que se não estiver dando nada ali na frente, o problema é seu, né?